si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia da Palavra, nesse dia, nos propõe esse itinerário no qual nós estamos percorrendo desde ontem. É um itinerário quaresmal, um caminho que nos conduz à santidade, que nos conduz à conversão. Porém, não existe só este caminho, existe outro caminho, né? Tanto o Salmo nos fala desses dois caminhos, né? O caminho da santidade, o caminho que nos conduz a Deus, que é semelhante a esta árvore plantada à beira da torrente, sempre dá seus frutos ao seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar, eis que tudo que ele faz vai prosperar. Já o outro caminho, que é semelhante a essa palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, e assim nós devemos escolher quem nós queremos ser, né? Essa árvore plantada à beira da torrente ou essa palha seca que deixa de ser dispersada e levada pelo vento. Moisés, no livro do Deuteronômio, apresenta ao povo também esses dois caminhos. Eu coloco diante de vós, vos proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos seus preceitos, aos preceitos do Senhor, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e decretos, viverás e multiplicarás. Se nós escolhermos, né, os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor, nós iremos viver, né, a vida e a felicidade. Porém, também o Senhor coloca de nós a vida e a bênção e a maldição. Ele nos diz: escolhe, pois, a vida. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Dizíamos ontem, na missa de quarta-feira de cinzas, né, olhando um pouco esse contexto também de dois caminhos, né, um deles que começa com o carnaval, né, começa com a festa, com a bebedeira e termina nas cinzas, né, termina na morte, na tristeza. É aquele caminho que nós iniciamos ontem, começa com a penitência, com o sacrifício, mas termina não na cruz, mas na ressurreição. Esse é o caminho que o próprio Cristo trilhou. Por isso o Evangelho hoje nos diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Cristo viveu um caminho de esvaziamento, de humilhação, de cruz, de morte, mas de ressurreição. Ele hoje nos propõe a sermos discípulos dele, a seguir Jesus. Você quer seguir Jesus? Sim ou não? Então, aqui está o itinerário, aqui está a proposta. Jesus não enganou ninguém, né? Ele deixa muito claro: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Primeira coisa para seguir Jesus, qual que é? Qual que é? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Qual a primeira condição? Eu vou ler de novo, ver se vocês adivinham, vai? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Qual a primeira condição? Oh, mas vocês são inteligentes, hein? Pegou rápido, né? Primeira condição para seguir Jesus é querer. Por isso, o querer, né, o desidério, que é esse desejo por Deus, ele é despertado de qual forma? Abrindo o nosso coração. A gente fala muito isso, né? Abrir o coração. O que é isso? Abrir o coração é despertar o desejo, é ouvir a voz de Deus. Eu só vou seguir Jesus se eu escutar Ele me chamando. E como que Deus nos chama? Deus nos chama revelando o seu amor por nós. Então, o primeiro passo, primeira condição para seguir Jesus é abrir os ouvidos, é escutar o Senhor, é deixar que o nosso coração esteja despertado para ouvir esse Deus que nos chama e porque chama, nos ama.
E assim, nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Essa abertura do coração para nos deixar ser penetrados pelo amor de Deus. São Francisco de Sales tinha uma sensibilidade tão grande ao amor de Deus que certa vez, num dia de verão, ele caminhando, né, pela natureza, pelo jardim, observando as flores, observando, né, a beleza, né, do sol, da criação. Certo ponto ele tampou os ouvidos, começou a gritar: chega, chega, para, eu já sei que Deus me ama. Ele via na criação o grito do amor de Deus por ele. E esse deve ser também o desejo do nosso coração, querer experimentar esse mesmo amor. Uma vez que eu experimento, que eu escuto, que eu quero, e como deve ser esse nosso desejo? Não basta só querer, mas um querer fraco, né? Aquele que me quer seguir. O nosso desejo tem 4 características. É um desejo sobrenatural, é um desejo primordial, é um desejo dinâmico e também prático. Sobrenatural por quê? Porque é dom de Deus. É Deus que desperta em nós esse desejo pelas coisas santas, pelo próprio Senhor. Não é um desejo apenas natural, né? Pelas coisas deste mundo. É um desejo sobrenatural. É um desejo também que é primordial, ou seja, está acima de todos os outros desejos. É querer a Deus acima de tudo. E é esse desejo também que é dinâmico. Amanhã eu tenho que desejar mais do que hoje. Depois da manhã, mais e mais e mais assim. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero Deus. É o nunca bastante, né? A gente sempre vai estar sedento, desejoso. Esse desejo vai crescendo dia após dia. E ao mesmo tempo tem um desejo que ele é prático, ou seja, tem que ser traduzido nas coisas concretas do dia a dia. No amor concreto, na generosidade, no nosso trabalho, no nosso agir cotidiano, nós manifestamos esse desejo de busca de Deus e de amor para com o Senhor. Aí sim, se nós queremos seguir Jesus, entra a segunda parte: renuncie a si mesmo. Renunciar àquele eu doente, renunciar àquele eu marcado pela concupiscência, pelo pecado, aquele eu, entre aspas, feio, né? Desfigurado pelo pecado original, aquelas tendências em nós que muitas vezes nos faz não desejar a Deus, mas desejar aquilo que nos prende e nos torna escravos deste mundo. Aí cabe sim a renúncia, a abnegação de si mesmo, da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E depois tome sua cruz, a cruz de cada dia, e me siga. Esse é o caminho que o Senhor nos propõe, né? Abrir o coração, desejar, querer, escutando esse Deus que nos chama e nos chama porque nos ama, renunciando a nós mesmos, renunciando àquilo que em nós nos impede de ouvir essa voz do Senhor e fazer a sua vontade, assumir a cruz de cada dia e seguir o Senhor. E o Senhor continua, né? Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se perde e se destrói a si mesmo? Porque uma coisa é certa: o nosso coração sempre vai ter um dono. Sabia disso? O coração nunca fica sem ninguém. E se nosso coração não deseja a Deus por primeiro, ele vai desejar outras coisas. E existe 2 caminhos. Se eu não estou em um, eu estou no outro. Por isso, abramos o coração, né? Escutemos a voz do Senhor, deixemos que o nosso coração seja despertado, né? Para seguir e seguir o Senhor. Seus olhos fechados, coloca a mão sobre o seu coração e trazendo essas palavras do Santo Evangelho, do próprio Cristo, né? Se alguém me quer seguir,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta